Olá, eu sou a Letícia Menezes e eu vou falar um pouco sobre o artigo Slideshow como formato noticioso no webjornalismo da Raquel Ritter, que é professora na pós-graduação em jornalismo da UFSC. Esse artigo ele é dividido em três partes principais. Na primeira parte, ela vai falar um pouco sobre a imagem e em um dos trechos do artigo ela diz assim: é ainda com outro conceito que Flusser contribui para o olhar sobre a imagem técnica, a relação entre o fotógrafo e o aparelho fotográfico. O que ela vai falar nessa primeira parte é sobre a capacidade que nós atingimos hoje de manipular uma imagem sem que as pessoas descubram que essa imagem ela é manipulada. Porque as tecnologias hoje permitem que nós façamos uma edição de imagem tão perfeita que é quase impossível pelo leitor ou espectador de perceber essa manipulação. E esse é um dos pontos realmente negativos de slideshows, porque você não tem como ter 100% de certeza que essa imagem ela é real ou que ela não tem nenhuma edição. Ela vai continuar na segunda parte do texto falando sobre a imagem enquanto mensagem, e ela diz assim: uma imagem é uma mensagem, ela tem um emissor e procura um receptor. Como mensagem, a imagem presta-se a carregar a notícia e, com isso, trazer questões como a objetividade jornalística. Então, ela vai colocar aqui que dos pontos positivos de se fazer um slideshow é apostar na objetividade. Por quê? As imagens, elas não vão demorar talvez tanto tempo para o teu leitor perceber, entender e analisar o contexto e a história. E aí diz assim: no jornalismo tradicional, a imagem vem, em geral, acompanhada do texto verbal ou do áudio, em forma de narração. No caso do webjornalismo e do slideshow em particular, a imagem está sendo usada como matéria-prima da notícia, ou seja, ocupando o lugar principal de código linguístico. Então ela vai falar que especificamente nos slideshows, o principal da tua matéria vai ser as imagens. Elas vão ocupar o lugar de narrador, elas vão contar a história. Um pouco mais à frente, ela diz assim: o slideshow pode ser definido como uma sequência de imagens estáticas associada a uma notícia ou história, que podem ser acionadas a partir de uma tecla única. Então, ela traz uma praticidade para o leitor, de não ter que ficar prestando atenção, lendo muito. Ela é rápida e muito fácil de ser lida. Mas aí ela vai colocar um pouquinho sobre algo que eu entendo que seja negativo na questão dos slideshows. Ela vai dizer que cada leitor ele vai ter um tempo para analisar cada imagem e que para o profissional jornalista ele precisa ter muita atenção quando ele vai tirar as fotos, porque o leitor ele vai ter a interpretação que ele quiser. O texto e o áudio eles não abrem muito para que o leitor possa pensar, imaginar e interpretar de alguma maneira diferente daquilo que é o objetivo do jornalista. Mas a imagem, ela traz essa característica. Então, a interpretação e o entendimento do teu leitor sobre a tua imagem vai depender muito daquilo que ele pensa e da visão que ele tem do mundo. Então, é ele quem vai interpretar a tua matéria e não você que, enquanto jornalista, vai explicar a matéria para que ele entenda aquilo que ele está vendo. A interpretação, o entendimento vai partir dele e eu não acredito que isso seja algo muito positivo. Principalmente para notícias policiais, para notícias de economia, para notícias, entre outros fatores, notícias sérias, notícias políticas, onde muitas vezes o leitor ele não vai gastar o tempo necessário ou ele não vai entender qual é o propósito daquela imagem e por isso ele vai ter uma interpretação errada da notícia que você está querendo dar. Não que o jornalista precise ser parcial nessas situações de escrever o texto e tal,
mas vai abrir um leque de possibilidades de interpretação para o leitor que talvez não seja o ideal e que talvez você não vá passar a notícia corretamente, porque a partir do momento que ela chega para o leitor, ela vai se espalhar para outros leitores, para outras pessoas. E aí, quem sabe, esse leitor vai estar passando uma informação errônea, e isso não é bom para o jornalismo. Mais tarde, um pouquinho no texto, ela vai dizer que da mesma forma, sustenta que há fotografias com todas as características da notícia. E para obtê-las, é preciso captar o momento mais característico de um acontecimento que reflita a sua síntese. Então, para o jornalista fotógrafo, ele vai demandar uma experiência e uma prática muito maior na hora de captar os momentos, para que, novamente, se dê a interpretação correta para a imagem, para o leitor. Ela vai terminar o artigo dela com um exemplo, dizendo sobre um periódico argentino que fez um slideshow com 24 fotos sobre uma erupção de um vulcão, e ela vai colocar que, num primeiro momento, a erupção e os trabalhos de remoção de cinzas foram relatadas. Depois, a situação dos aeroportos e as buscas alternativas por sobreviventes, por pessoas. E na parte final, ela vai mostrar imagens dos efeitos da erupção sobre a atmosfera e o céu do país. Então, principalmente o que ela está explicando aqui é que para você fazer um slideshow, você precisa ter uma linha cronológica da reportagem. E isso é o que vai principalmente ajudar na interpretação do teu leitor. Você vai colocar em ordem cronológica, numa linha lógica de interpretação, para que o leitor possa acompanhar as imagens e entender o decorrer daquela notícia que você está relatando, que você está contando. Aquela história que você fotografou e quer mostrar precisa então ter uma linha cronológica dos acontecimentos. E principalmente eu acho que o slideshow demanda muito cuidado e muita atenção do jornalista. Ele não é um meio muito utilizado pelos grandes meios de comunicação, ele é mais usado para o entretenimento. Eu acho particularmente que o texto é uma parte muito importante da notícia, e eu acho que se não deva ser a mais importante, e eu acho que faz falta sim no slideshow ter o texto. No artigo ela vai falar sobre as partes de texto que ajudam a complementar a imagem, que são colocadas lá na descrição da imagem, mas eu acredito, enquanto jornalista, que isso talvez não seja suficiente para entender, para o leitor entender aquilo que ele está lendo e qual é a notícia que o meio de comunicação está querendo dar para ele, passar para ele. Essa foi a minha crítica ao artigo da Raquel. Eu achei um artigo muito bom de ler, a leitura dele é bem tranquila, e essas são as minhas opiniões. Até a próxima!